Vamos falar de pré-operatório em cirurgia de face. Então, eu acho que essa etapa ela começa a partir da primeira consulta. Então, na primeira consulta a gente vai discutir sobre as queixas do paciente, sobre o que é possível fazer para aquele paciente de forma cirúrgica ou não cirúrgica. A partir do momento que a gente decidiu que aquele paciente vai ser encaminhado para a cirurgia, seja só de pescoço, seja completa, seja só dos olhos, esse tipo de coisa, ele começa o nosso processo pré-operatório. Então, a primeira coisa do processo pré-operatório é a indicação cirúrgica, como eu disse. Nessa consulta são debatidas todos os detalhes, todo o detalhamento técnico e de como vai ser a progressão, a trajetória desse paciente nessa questão cirúrgica. E aí ele começa a preparação para a cirurgia. Então a primeira coisa é a gente identificar se tem alguma doença de base, se toma alguma medicação e quais delas podem ser continuadas, quais delas não podem ser continuadas. Então algumas coisas que de forma que são bem relevantes e que a gente já orienta são algumas medicações. Primeira questão é pressão arterial. Então, pacientes que têm a pressão elevada são os pacientes que a gente tem que tomar o maior cuidado. Por quê? Porque esses pacientes eles envolvem um risco a mais de sangramento. Quais outros pacientes também têm um risco a mais de sangramento? Aqueles pacientes que também têm um distúrbio de ansiedade, são muito ansiosos. Existem estudos na literatura mostrando que a ansiedade, se não controlada, pode afetar o sangramento nesse período perioperatório. Outra coisa muito importante é aquela medicação que está em moda hoje, que é o Ozempic e seus derivados, que servem para ajudar no emagrecimento das pessoas. Essa medicação ela tem que ser suspensa 21 dias antes. Tá? Então é muito importante porque hoje aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais, eles pedem esse prazo mínimo. Outra coisa muito importante é a questão dos hormônios. Então, geralmente hormônios ligados à testosterona, o paciente pode ter um risco a mais de sangramento ou até mesmo, por que isso? Principalmente por um maior fluxo sanguíneo ali nessa região aqui da face e do pescoço. Tá? Então, assim, de forma básica, esses são alguns medicamentos que a gente tem um pouco mais de atenção, que tem um pouco mais de holofote e cuidados em relação à nossa equipe. Para fazer uma busca ainda mais pormenorizada de toda a condição clínica do paciente, o como deixar esse paciente de uma forma mais otimizada para o processo cirúrgico, também passa em consulta com o cardiologista da nossa equipe, que é o Dr. Lucas. O Dr. Lucas, além de fazer toda essa consulta clínica em relação à saúde do paciente, ele também faz a parte de imagem do coração e aqui da região das carótidas para ver se tudo isso está tudo certinho, está tudo dentro do padrão de normalidade e se esse paciente ele tem uma condição clínica adequada para uma cirurgia de face. E o principal motivo da cirurgia de face é a extensão da cirurgia, que é uma cirurgia longa, uma cirurgia que dura algumas horas. Então é muito importante que tenha o aval do Dr. Lucas para que a gente possa fazer essa cirurgia. Somado ao Dr. Lucas, também tem uma visita pré-anestésica, que os anestesistas da minha equipe eles fazem para justamente ter uma interação entre as drogas tomadas pelo paciente, como é o paciente em relação ao nível de ansiedade que eu já comentei, e a gente, em conjunto com o cardiologista, deixar esse paciente o mais bem equilibrado para que no momento da cirurgia tudo ocorra da melhor forma possível. Então vai ser discutido horário da última alimentação, período mínimo de jejum, o que o paciente deve passar no rosto um pouco antes, como ele deve lavar essa região, como tudo deve ser preparado para que a cirurgia ocorra da melhor forma possível. Além disso, agora uma questão de mapeamento e de planejamento cirúrgico meu próprio. Eu conto com uma equipe de radiologistas, a doutora Aline e a doutora Juliana. Ambas elas realizam um ultrassom dermatológico da face. O que é esse ultrassom dermatológico? É um ultrassom que ele é muito mais detalhado, ou seja, ele vê as diversas camadas aqui do rosto e do pescoço na busca de produtos que podem estar lá e que são permanentes,
produtos que foram feitos e que ainda não foram reabsorvidos e como estão as estruturas ali dentro, se elas estão aumentadas de volume, se elas estão numa profundidade correta, etc, etc, tá? Então, essas três equipes, a parte do cardiologista, da anestesia e da radiologia, me ajudam muito e facilitam muito o meu trabalho no centro cirúrgico. E isso também, o maior beneficiado é o próprio paciente, porque quanto mais processos a gente tem, mais segura a cirurgia e de uma forma mais tranquila ela também acontece. E para finalizar, fora isso, a gente também solicita alguns exames de sangue, exames de imagem, o padrão, o básico, para que tudo seja checado e que tudo esteja pronto no momento da cirurgia. Adicional, é muito importante que o paciente ele também se prepare para a cirurgia, que ele pense em todas as coisas que podem ser inflamatórias, em todas as coisas que podem prejudicar de algum tipo a saúde e que ele passe a evitá-las. Então ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, evitar álcool, evitar algo ligado à nicotina, cigarro, esse tipo de coisa, que tudo isso vai fazer com que tenha um período perioperatório muito mais suave, muito mais tranquilo e muito mais rápida a recuperação.